Galera, vamos que vamos para mais uma aula e agora a gente vai falar um pouco sobre a ditadura militar. Falamos um pouco sobre João Goulart, Jânio Quadros, agora a gente vai até rever um pouquinho sobre isso. Vamos falar, afinal, já se passaram 50 anos, mais de 50 anos aí da ditadura militar, foi de 64 a 85, um tempão, mais de 20 anos então nessa loucura da ditadura. Hoje é uma discussão muito grande sobre isso, vocês estão vendo alguns protestos nas ruas, principalmente em 2018, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. A história não se repete, né? Mas alguns acontecimentos são bem importantes para a gente marcar aí. Então, lembrando que eu estou falando do período da ditadura militar, apesar de parecer um pouco algumas coisas aí nos dias atuais, beleza? Após momentos de uma crescente tensão entre esquerda e direita, entre 31, né, de março a 1º de abril então, de 64, os militares iniciam o movimento depois, com a deposição, então, do presidente João Goulart, né, dali para frente, né, foram mais de 20 anos, então, de ditadura. Vamos ver um pouco sobre isso? Então, vamos voltar um pouco atrás. Renúncia do presidente aqui, Jânio Quadros, então, após um mandato, né, de 7 meses, tempo muito curto aí, enfrentar fortes oposições, condecorar Che Guevara aqui no Brasil com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, as pressões norte-americanas. Lembrando aí que a Guerra Fria havia ainda muito forte no mundo e o Brasil também estava nessa pegada, a América Latina inteira estava nessa pegada, né? Então, entre a ordem comunista e a ordem então capitalista, né, com os Estados Unidos e a União Soviética, então havia essa loucura aí, estava chegando no Brasil aqui também na América Latina a força do comunismo e os Estados Unidos não queria permitir isso. Então, os Estados Unidos estava ali arraizado, engajado ali com os militares e também com os conservadores no Brasil. Ele não aguenta, então, muitas pressões, acaba, então, o parlamento destituindo ele do cargo, mas antes de ser destituído, ele rapidamente vai lá e faz uma carta, então ele mesmo resolve sair do governo. João Goulart era vice dele, estava na China e vem rápido para o Brasil, mas chegando aqui já havia então uma ideia de parlamentarismo, os parlamentares já tinham dado um golpe nele. Não é que João Goulart não vai ser o presidente, ele vai ser, mas com as ideias parlamentaristas diminui o poder ali dele como presidente e havia uma loucura para se fazer uma reforma, algumas reformas de base no Brasil, isso era um grande problema. A fase, eu já falei para vocês sobre isso no outro vídeo, havia duas fases importantes do governo João Goulart. A primeira, ele de 61 a 63 como no parlamentarismo, né, limitado total o poder dele, e depois o período então dele como presidente, porque houve um plebiscito, né, mais de 60% do brasileiro votou, 18 milhões, né, de eleitores votaram aí naquele período do Brasil, mais de 80%, né, desculpa, de pessoas então elegendo a volta do presidencialismo, e ele entra como presidente. Não fica muito tempo, porque em 64 as pressões aumentam e ele acaba então acaba sendo tirado do cargo. Reformas de base, então o presidente João Goulart apresenta ao Congresso os primeiros projetos ali que defende uma extensão do voto a analfabetos, né? Olha que interessante, a reforma agrária, né? O presidente queria ampliar as intervenções do Estado na economia, né? Com dificuldades para aprovar tudo isso, essas reformas de base, né? João Goulart faz uma ofensiva baseada no apoio popular. 150 mil pessoas vão aqui na porta, né, nesse comício aqui da Central do Brasil, que é uma estação ali no Rio de Janeiro. João Goulart dá um discurso e ali ele deixa claro ali um pouco do apoio à esquerda, então ali já fica claro o apoio dele à esquerda, aí os conservadores acabam matando. Havia uma ameaça muito grande ali da ideia comunista chegar no Brasil, e se fazia uma propaganda muito forte disso naquela época. Os conservadores espalhavam essa notícia com o investimento norte-americano, que já houve comprovações históricas desse investimento em eleições dos conservadores da direita, etc., pelos Estados Unidos. Então, com esse discurso ali no Central do Brasil, todo mundo achou então que ia ter um apoio do João Goulart, que a população ia apoiar, mas aí houve a marcha da família para com Deus. Olha aqui a multidão na frente da Praça da Sé, né, uma multidão de pessoas, foi organizada pela direita nesse período, dando contraponto ali, mais de 500 mil pessoas então se reúnem ali no centro de São Paulo, carregando faixas, viva a democracia, abaixa o comunismo ou abaixa o imperialismo vermelho, né, por causa dessas ameaças comunistas. E é interessante que havia faixas também
para intervenção militar, como eu mostrei para vocês lá diretamente na aula, como a gente já viu lá quando a gente falou sobre o João Goulart, né? Então, com essas ideias de ameaças comunistas, né, em 65, de 64 para 65, então, o general Castelo Branco, chefe de Estado-Maior do Exército, lança uma circular, então, reservada aos oficiais, advertindo ali essa preocupação e tal com a invasão comunista no Brasil, beleza? E aí vem o golpe, então, de 31 de março para dia 1º. Então, vai cair no vestibular sempre dia 31, tá? Mas como foi da tarde para madrugada, né? Então, que eles começaram ali a pegar os seus tanques de guerra e ir para frente, então, de alguns pontos importantes aí, políticos e turísticos do Brasil. Então, essas tropas militares acabam se organizando aí, acabam se marchando em direção ao Rio de Janeiro para obrigar o presidente João Goulart a ser deposto, né? A deposição. Oficiais golpistas tomam forte, então, de Copacabana, e o apoio do presidente, então, decreta aí, do Castelo Branco, acaba, então, decretando a greve geral nesse período aí, né? Sem conseguir reverter o golpe de Estado, né? O João Goulart deixa o Rio de Janeiro em direção a Brasília. No fim da noite, o Congresso, então, anuncia a vaga da presidência, né? Então, e aí a grande questão, vocês estão vendo aqui a posse do Marechal, então, Humberto Alencar Castelo Branco, né, o presidente aí da República, de 64, ele vai ficar até 67. O primeiro militar a assumir o poder durante a ditadura, o general, então, Castelo Branco, que fica na presidência até 67. Durante seu governo, né, foram cortados aí as eleições, diplomatas cortaram também as relações diplomáticas com Cuba, os Estados Unidos passaram a apoiar fortemente o governo brasileiro nesse período, inclusive economicamente, né, os militares vão ter um apoio aí importante aí nesse período, tá bom? Bom, outro período importante aí, aqui vocês estão vendo o José Serra, ele era um político de centro, né, presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes aqui, no ano de 63, 64, né? Então aqui houve a proibição dos protestos, né? Aqui é um protesto da UNE, né? Então aqui já falando sobre essa proibição. É publicada então a lei Suplicy, na época, que extinguia a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e proíbe organizações de estudantes de realizar protestos, né? Então, vamos lá. Aqui também começa a ter alguns problemas, como eu falei para vocês lá na aula, direto lá pelo Teams, e também no vídeo. Essa luta contra a ditadura militar vai ser muito ligada aos estudantes, né? Os sindicatos tinham aumentado no Brasil, os movimentos sociais tinham aumentado no Brasil, mas vai ser uma luta muito forte, principalmente dos estudantes, né, universitários. Aqui essa imagem que vocês estão vendo é da UNB, Universidade de Brasília, né, que é invadida por tropas militares, e muitos professores são presos justamente por essa ideia de passar a história para os alunos ali. Então acaba sendo visto aí como assediadores contra a ditadura, e aí então começam alguns a ser presos. Aqui foram mais de 15 que foram presos nesse período, e depois mais de 43 professores também acabam fazendo o mesmo, e também acabam sendo presos, né? Aqui é um jornal da Folha de São Paulo, né, que repercute aí o ato institucional número 2. É outro ponto importante também. Eles não derrubaram a Constituição, mas eles criaram atos institucionais dentro da Constituição. Foi até mais ou menos 7 atos institucionais nesse período. E aqui, então, vamos falar do 2. O primeiro ali é fechar o Congresso. O 2, então, é a ideia de fechar os partidos políticos, acabar o fim dos partidos políticos. Castelo Branco decreta, então, o AI-2, que restringe aí os partidos políticos, e impõe eleições indiretas para presidente. Atribui a este poder de decretar o estado de sítio sem consulta prévia do Congresso, ou seja, já tinha banido o Congresso, não quer nem saber, e ele vai dar estado de sítio, os caras querem invadir, quer dominar, aqui não vai ser uma nova Cuba, e ele assume o poder com essas características, esse marketing pesado aí, né, da cultura do medo, que até hoje essa cultura do medo foi usada em diversos governos e ainda né? Após esse ato, o Brasil deixa o multipartidarismo e se torna um sistema eleitoral aí bipartidarista, né, com 2
partidos aí, o Arena e o MDB, que foi chamado de PMDB, mas por motivo das corrupções, a vergonhas que os partidos políticos ultimamente têm passado no Brasil, por motivo da quantidade de informações, a gente está vendo muita corrupção, né? Hoje eu faço parte do movimento para diminuir os partidos, é assustador, são verdadeiras empresas. Então isso é uma grande questão. E o MDB, né, que tinha toda essa coisa, né, forte aí, acaba virando PMDB, mas vai se fortalecer uma corrupção terrível durante décadas e décadas de democracia. E aí viram que o negócio tá feio, voltou agora a ser MDB de novo, né, para dar uma fugida aí do termo PMDB, porque foi um período de muita corrupção aí nesse Brasil mais democrático depois da Constituição de 88, tá bom? Bom, eleições indiretas para governador, então, eu acho que você já deve ter visto alguém falando, na ditadura tinha votação sim, era democrático. Não era para presidente, então havia uma votação para prefeitos e governadores, mas só com esses dois partidos, Arena e MDB, e claro que os dois estavam linkados à ideia da ditadura militar. Poderia até fazer umas críticas ao governo, mas era muito fraco e passava desapercebido, né? Então aqui o presidente Humberto Castelo Branco discursa durante, então, aqui na visita dele de São Paulo em 66, né? É o decreto de Castelo Branco, então, o ato constitucional número 3, que institui eleições indiretas para governador e a nomeação de prefeitos, tá vendo? Então, essa ideia de que tinha eleições e tal, não é bem por aí, a gente tem que ver aí a história, ela deixa tudo isso muito claro, até só dar uma olhada na documentação dos atos institucionais, ok? Depois, toma posse, então, o presidente Arthur Castelo Silva, né? Então, o Costa e Silva, desculpa, o presidente Arthur Costa e Silva, né? Com uma nova Constituição, entre o governo da nova Constituição do Brasil, sob a presidência, então, do Costa e Silva, né? O texto concentra o poder nas suas mãos e na mão do executivo, ou seja, nas mãos dele, né? Que passa a tomar decisões sobre orçamento e segurança nacional. Esse é considerado um dos piores presidentes do período da ditadura militar, né? Com a nova Constituição, restringe também o direito dos trabalhadores, a greve, manifestações e reuniões públicas, passam a ser punidas pela lei, então, de segurança nacional. E aí é onde vai aparecer, que até o trabalho de vocês, que eu já falei lá, já pedi para vocês na sala de aula, que é o trabalho, então, sobre o movimento contra a cultura, contra as ideologias da ditadura militar, então, na música, na arte, na pintura, na escultura, até na moda, com a Zuzu Angel, né? A gente falou um pouco sobre isso na sala de aula, beleza? Aqui também é interessante, nesse período surgem os festivais na TV Record, os festivais de MPB, né? Aqui é o terceiro festival de música popular brasileira, e com Gilberto Gil, aí os Mutantes, né? Que cantam Domingo no Parque, Caetano Veloso apresenta Alegria, Alegria, Chico Buarque Roda Viva, já ligado a essas críticas, então, à ditadura militar. Muitas músicas serão proibidas nesse período, muitas manifestações artísticas serão proibidas nesse período, né? Por motivo de fazer crítica ao governo, né? Eu estou falando do período da ditadura, não é de hoje, né? Então, alguns movimentos serão fortes aí. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o corpo do jovem secundarista Edson Luiz Lima, né? Assassinado, então, pelo comandante da tropa da PM. E aqui apresenta, então, aqui ao lado, Aloysio, né? O Aloysio Raposo, durante o controle entre a polícia e os estudantes. Bom, aqui nessa imagem vocês estão vendo aí o corpo do jovem secundarista Edson Luiz, né, assassinado pelo PM, então, pelo comandante da tropa da PM, né, nesse período, durante um confronto entre a polícia e estudantes aí, né? Então, ele tinha apenas 18 anos aí nesse período. Os jovens preparavam um protesto contra as condições do ensino brasileiro, né, com medo de que a polícia forge, então, todo o motivo da morte. Os manifestantes levam o corpo para a Assembleia Legislativa, né, e nos dias seguintes, então, os protestos contra a violência do regime militar, então, aumentam pelo Brasil, beleza? E aí, por esse motivo, vai ter aqui que vocês estão vendo a passeata dos 100 mil,
né? O que foi isso, professor? Após uma série de manifestações durante as reprimidas aí, né, do regime militar, o governo então aceita que seja feito um protesto, né, com data e local, tudo combinado, né? E aí vem essa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, né? Reúne estudantes, artistas, intelectuais, né? Clero, sindicatos, né? Então, a parte da população em um protesto contra a violência da ditadura militar, beleza? E aí, né, vocês estão vendo nessa imagem aqui, o Arthur Costa e Silva, né, o Costa e Silva, então, o presidente faz uma reunião, né, após esse protesto, então ali junto com o Conselho de Segurança Nacional, acaba então criando o AI-5, que é o que mais cai em vestibular dos atos institucionais e é o que mais marca a ditadura por motivo desse ataque à cultura do Brasil, né, e às manifestações. Então, sem controle sobre o protesto, né, eles acabam criando o AI-5. O ato suspende a liberdades democráticas, né, e direitos constitucionais, né, então permitindo que a polícia efetue então, investigações em qualquer tipo de propaganda contra o governo, e também agora os jornais serão perseguidos, né, nesse período aqui, que muitos jornais vão ter trechos da parte dos jornais, então, ali, sem a crítica ao governo. Poderia ser qualquer tipo de crítica, então, vai ser. Alguns vão apoiar a ditadura, né? Bom a gente lembrar disso. Você pode colocar aí que você vai pesquisar, você vai achar alguns jornais, alguns canais de TV, alguns movimentos também de cultura que apoiaram o governo, mas em sua maioria era contra, tanto que alguns jornais, no meio daquela parte que era retirado, aquela deixa que ficava em branco, eles colocavam receita de bolo. Então vinha a notícia ali, depois vinha a receita do bolo, e depois continuava a notícia, e as pessoas não percebiam que era uma crítica que eles estavam fazendo, porque aquele pedaço ali tinha sido então proibido, né? Tirado ali do jornal pelos militares, né? Por essa segurança nacional. E os caras ninguém percebia. Tanto que se vocês... É que agora a gente não lê mais jornal escrito, é muito raro hoje a gente pegar um jornal escrito, mas depois disso, depois da ditadura, muitos jornais acabaram colocando no final ali algumas piadas, algumas tirinhas e também receita de bolo, porque as pessoas não entendiam ali, acabaram achando interessante a receita de bolo, nem percebiam que era uma crítica a esse processo. Aqui vocês estão vendo o prédio, né, da delegacia pública aí, na região do Paraíso, aqui em São Paulo, né? Anos de fundo local ficava aqui o OBAN, né? Professor, o que seria então o OBAN? E a representação militar passou a contar com um centro de repressão, um centro de informações do ramo das Forças Armadas, então, nesse período. Então foi criado o DOI-CODE, que é justamente órgão paramilitar, como o OBAN, que era a Organização Bandeirante, que era justamente para investigar, para analisar tudo que era contra a ditadura. Em São Paulo, o OBAN condenava então as ações dos órgãos de constante organizações aí armadas de esquerda, criada então com apoio financeiros de empresários, foi chefiada pelo delegado Sérgio Parantos nesse período aí, e aí nasce o DOI-CODE, onde eles prenderam e torturaram muita gente também nesse processo, ok? A esquerda vai se fortalecer também nesse período com seus protestos, né? É bom lembrar aqui, né, pessoal, a gente precisa ver todo o processo da história, a gente tem que ver todos os lados. Essa esquerda, né, dessa luta desse período não queria democracia, havia uma necessidade também do golpe, então a história não é tão bonitinha da esquerda como a esquerda hoje no Brasil coloca, que ela lutou contra a ditadura, né, mas se não fosse militar, com certeza seria uma ditadura também da esquerda. Então a esquerda daquele período não é essa esquerda que nós temos hoje, que vê todos os lados, que entende a minoria e que ganhou força aí, com apoio, que aquela ideia, né, sociológica que a gente chama de minoria, né, que é aquela parte da população onde muitas vezes ninguém dá apoio ou ninguém pensa nas leis para eles. Então, hoje a esquerda ganhou toda essa galera, mas naquele período a esquerda também era terrível e ela também queria criar uma ditadura, né? Então é importante a gente entender isso. Aqui essa imagem vocês estão vendo aí o sequestro do embaixador. Guerrilheiros sequestraram no Rio de Janeiro, então, o embaixador norte-americano, né, Charles Burke, e os grupos, então, responsáveis pelo sequestro pedem a libertação
de 15 presos políticos nesse período, em troca do embaixador. 3 dias depois do sequestro, então, ele é solto e foram presos, né? E os que eram presos foram então enviados para o México. A ação inaugura então uma série de sequestros, assaltos de banco e muitas outras coisas aí com esses presos políticos, e alguns movimentos da esquerda foram severos aí para poder tentar organizar movimentos contra a ditadura militar, ok? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o presidente Médici, né? Então, solenidade aqui na posse do presidente Médici, que vai, então, a partir de 1969, o presidente Médici assume, após o afastamento do presidente Costa e Silva, por tanta violência ali, e por motivos de saúde também, ele acaba, então, o general, entrando agora o presidente Médici no lugar dele, empossado como presidente, ok? Os 5 anos, então, do governo de Médici são marcados pelo milagre econômico. Acho que todos vocês já ouviram falar, que a história já comprovou que esse milagre econômico é os empréstimos, porque no final da ditadura o Brasil estava lotado de dívida aí com o FMI, né? Então, esse milagre econômico, o Brasil vai ganhar a Copa também, e aí pronto, né? Aqui também que vem aquele marketing forte da ditadura militar: Brasil, ame-o ou deixe-o, afinal o Brasil está próspero, há um milagre econômico, estamos querendo rodovias, ferrovias, né, desenvolvendo o Brasil ganhou a Copa e vocês estão aí reclamando do Brasil? Então saia do Brasil. Então vai ser forte aí nesse período essa ideia do Brasil ame ou deixe. E aí começa a censura prévia ainda dos jornais, né? Então agora uma lei chamada, uma lei de represália, de censura prévia aos espetáculos e publicações também, que acabava gerando também ligado a esse processo de contra a ditadura militar. A imprensa, algumas redações recebiam equipes, né, de censores, como eu falei para vocês, e alguns até faziam o protesto ali, como eu falei para vocês, colocando receita de bolo no meio por motivo de ser censurado. Com essa ideia também do presidente Médici, crescimento e o milagre econômico, há um programa de integração nacional, né? Então essa imagem aqui, o Médici e o seu ministro, então, visita as obras da Transamazônica, né, que queria ligar as nossas regiões aí, né, o Centro-Oeste até o Amazonas, né? Então fizeram parte do programa a construção de estradas, né, como essa Transamazônica, e a Conceição também fluvial, né? Então começa a mudar, hidrelétricas, começa a surgir muita coisa aí com essa ideia. Enquanto isso, essa imagem que vocês estão vendo aqui também então membro do PCdoB, o José Genuíno, talvez vocês já ouviram falar do José Genuíno no governo Lula, não? Ele acaba discursando ali naquilo que era chamado de guerrilha do Araguaia, em 1972, no interior do Pará, né? Eles acabaram organizando uma ideia de uma guerrilha com camponeses, ensinando a atirar para poder então tirar o governo. Isso foi promovido pelo Partido Comunista do Brasil, né? E a luta aí reuniu cerca de 100 guerrilheiros, a maior parte jovens, né, vindos então de metrópoles, que acabaram participando ali no Pará desse conflito. O conflito do Araguaia terminou com um trágico saldo de mortes, com mais de 70 pessoas mortas aí nesse evento da guerrilha do Araguaia. Bom, aí também é criado em 73 o Tratado de Itaipu, né? Então o Brasil e o Paraguai assinam esse tratado para aproveitar a hidrelétrica, né? O conjunto do Rio Paraná aí, a construção e a parte então do projeto, desenvolvimento do país durante esse milagre econômico, né? A usina hidrelétrica de Itaipu, ela acabou sendo construída entre 75 a 82, né? Bom, e aí vem então, em 74, o general Geisel, né? Ele acabou assumindo o poder agora como presidente, o Ernesto Geisel, né? Recebe aqui um cumprimento aqui, de continência de um militar, né? E dos militares, e aqui então a evidência repressiva e a ausência de liberdade então civis e públicas tinham tornado insuportáveis nesse período, né? E a manifestação, as torturas, né? As pessoas estavam desaparecendo no Brasil também na ditadura, precisava de uma manutenção de tudo isso, tentar aliviar esses conflitos, dar uma disfarçada. E aí o Geisel entra nessa pegada, ex-diretor da Petrobras, assume a presidência então do país e promete dar início a uma redemocratização
do país, né, de forma lenta e gradual. Tá vendo? Acho que vocês já viram alguns historiadores, algumas pessoas falando que os militares não queriam assumir o governo, né? Eles não queriam ficar no governo como ditadura, eles queriam assumir o governo e ter democracia. Então, sempre houve essa discussão aí. Até hoje ainda se fala sobre isso, mas os caras ficaram 21 anos no poder, né? Então, Geisel, ele entra com esse discurso de democratização. E aí vai acontecer outras coisas, né? Vai começar a aparecer também aí algumas informações, notícias de torturas. E aqui em 75, né, em 1975, então eu coloquei para vocês aqui o Vladimir Herzog acaba então sendo preso, torturado, e aí ele acaba morrendo. E aí os militares liberam uma foto de como se ele tivesse se matado. Mas se você ver aqui a marca da cadeira, ele deveria estar mais alto do que a cadeira. E a foto não aparece aqui, mas depois eu posso colocar uma aqui para vocês. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês. A perna dele estava dobrada. Como é que alguém se mata, né, com os pés no chão? Então ali foi um escândalo da ditadura militar, porque eles vão perceber que na verdade ele foi torturado e morto, né? Toda aquela cena foi montada, e aí todo mundo, a opinião pública, né, e também a ONU, muitos outros movimentos, organizações mundiais caem em cima da ditadura militar. Aqui em 78, você está vendo outro evento interessante também, que é o presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, o Luiz Inácio, né, que depois acabou colocando no seu próprio nome ali o seu apelido, o Lula, né, agora é Luiz Inácio Lula da Silva, durante a greve. Então, 42 dias de greve aí em 1980, essa imagem. Então, mais de 3.000 metalúrgicos também começam a ir contra a ditadura, bater de frente a esse processo, tanto dos problemas do trabalho, da reforma trabalhista, o sofrimento dos trabalhadores, né, como não havia força do sindicalismo. Então, vai aparecer aí na região do ABC, que havia uma força muito grande, essas regiões, e aí aparece aí o Lula, Luiz Inácio, né, o Luiz Inácio Lula da Silva acaba aparecendo aí, vai ganhar notoriedade e depois vai criar o partido do PT, e até hoje aí o resto da história vocês sabem um pouco aí, né, de tudo que aconteceu, ok? Em 1978 é fim do AI-5, né? Então o presidente Geisel, ele acaba excluindo aí o AI-5, o processo de redemocratização do país, parecia que realmente ia aí, e ele acaba então eliminando aí e tira o AI-5, né? Nesse período também, que eu já falei um pouco disso no segundo ano, quando a gente fala da independência da América Latina, e aí eu falo um pouco sobre a Operação Condor, né? Aqui é o ex-ditador argentino, o Rafael Videla, né? A gente já falou um pouco sobre ele no segundo ano, então que está ligado à Operação Condor, né? Acaba aparecendo em algumas regiões uma ligação de ditaduras de direita muito forte e reprimindo todas as ideias comunistas do mundo, chamada então de Operação Condor, né? Então muitos jornalistas vão atrás dessas informações e acaba falando sobre essas ditaduras que aconteceram aqui na América Latina nesse período, né? Chamada então Operação Condor. E aí, então, em 1979, novo presidente, né? Então, entra o Figueiredo aí, toma posse, o general João Batista Figueiredo, né? Toma posse do governo para a continuidade do processo de redemocratização e de abertura política. Ao longo do governo Figueiredo, a ditadura militar perde a legitimidade social, né? Acaba aparecendo todo o desgaste da política da ditadura militar, os seus próprios conflitos ali como políticos, né? Então, as Forças Armadas tentam barrar um processo de redemocratização, mas, né, com os atos também que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, já estava extremamente desestabilizado e não tinha como manter e amadurecer esse governo na sociedade. Então, já começa a rever mesmo a ideia de democratização. E aí, em 1979, começa um processo muito forte, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? Começa a surgir os protestos, começa a surgir aí bastante movimentos e propaganda falando sobre a lei de anistia, né? Então ele acaba sancionando a lei de anistia. Professor, o que seria anistia? Perdão, mas que perdão que é isso, professor? É todo um trâmite, é todo um contrato. Ó, nós perdoamos os militares que fizeram tudo isso e vocês perdoam a esquerda e todos aqueles que vocês tiraram do Brasil. Então começa muita gente voltar para o Brasil. Então anistia significa perdão, uma campanha pela essa anistia, então, para os presos, exilados políticos, né, que pedia anistia ampla, geral, né? Então, era importante que eles acontecesse a anistia aí, ok? A anistia acabou, então,
resgatou a cidadania de muitos caçados políticos clandestinos e que acabaram sendo expulsos do Brasil. Aí, cerca de 4.600 pessoas acabaram sendo beneficiadas. E lembrando, né, a anistia ela foi uma troca também. Depois aí ninguém ia perseguir e prender também os militares. Então é importante a gente saber que essa lei do perdão é uma lei política e de trocas, né? Até hoje muita gente acaba questionando essas ideias de anistia, né? Então aqui, olha que interessante, havia então todo esse processo aí de democratização, e aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui foi o atentado do Rio Centro, ficou muito famoso, né? Trabalhadores então realizavam um show no centro então de convenção no Rio Centro, um sargento e um capitão então do exército planejaram detonar uma bomba nesse período, né? Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, planejando todo esse acontecimento, mas um acidente antes da explosão ali, a bomba acabou explodindo antes, e esse atentado do Rio Santo então provocou uma crise militar mais ainda, porque qual era a ideia? Essa bomba explodir dentro desse carro chamado Puma aqui na época, ia explodir essa bomba no meio do show, e aí todo mundo ia dizer então que foi a esquerda comunista, só que na verdade era todo um controle, todo um golpe ali dos militares, e acabou não dando certo. Eles, os próprios militares que estavam envolvidos nisso aí, acabou explodindo a bomba antes, e aí, cara, começou então uma campanha forte aí contra essas ideias, percebendo que havia também uma forma de botar medo nas pessoas aí pelos próprios militares, né? Essa imagem aqui é de 1984, a campanha pelas diretas já, né? Então aqui você está vendo aí a atriz Irene Ravache, muitos atores e atrizes vão participar e cantores nesse período, né? Políticos também brasileiros vão acabar aparecendo nesse comício aqui que reúne 400 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, né? Com a ideia de diretas já, diretas já, artistas, jogadores de futebol, todo mundo adere à campanha aí e foi então derrotada no Congresso, e as eleições então para presidente em 1985 ficaram indiretas ainda, tá bom? Mas aí então em 85 aí vem as eleições, a ideia então Tancredo Neves, que está à sua esquerda aí, né? Recebe então os cumprimentos de José Sarney, né, as eleições diretas, e aí eleições então de Tancredo Neves, com a derrota da emenda das eleições diretas, né, Tancredo Neves surge como um nome forte na sucessão presidencial. Tancredo Neves recebe a maioria dos votos aí do Congresso, ele acaba assumindo a política e vence então seu concorrente, que era o Paulo Maluf na época. Na vésperas da posse, Tancredo Neves foi internado às pressas no dia 15 então, de março. Quem assume a presidência foi José Sarney, porque o Tancredo Neves acabou morrendo ali na vésperas de quando ia assumir o governo. A ditadura com o José Sarney assumindo a ditadura cai por terra. O Brasil agora começa a ter novas ideias de eleições, o Brasil começa a sonhar com as eleições, e a partir daí, em 88, vem a nova Constituição, e aí vem um novo período do Brasil. E todo mundo esperava que o Brasil fosse melhor do que era naquela república do passado, pós-ditadura militar então, que ia ser melhor. Muita gente acreditava, poetas, Renato Russo fez até músicas, né, de esperança ali, para esse período novo que o Brasil ia entrar. Mas a corrupção, ela é terrível, né? Então você vê esses dois caras se abraçando e mostra dois caras extremamente corruptos. Aí o José Sarney ainda é vivo, né? Ainda faz parte da política da família Sarney poderosa aí no Brasil. E aí o Brasil começa a passar um novo período. Mas veio coisas importantes, como a nossa Constituição de 88, apesar de ter dado muitos poderes aos políticos, foram privilegiados diversas vantagens aí políticas, partidos políticos, união dos partidos, né, que as coligações partidárias e tal. A corrupção não vai parar, até hoje a gente está lutando contra isso, né, mas de qualquer forma vai ter coisas importantes que o Brasil começa a melhorar a partir daí, né, porque a democracia, ela sempre vai ser melhor e a gente não pode ter dúvida disso. O que a gente precisa é votar melhor, entender melhor toda a nossa história, para que a gente não possa cometer erros novamente, beleza? É isso, bons ventos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!